illusion. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Certo, a gente vai dar início agora, certo? Deixa eu mudar aqui a câmera. Boa noite, pessoal! Meu nome é Vanessa e eu estudo na UFAL, na Universidade Federal de Alagoas. E eu também faço parte do projeto Sem Mais Nem Menos. Hoje, nós vamos saber um pouco sobre a matemática nas cores, usando uma atividade que nosso projeto desenvolvemos, que é esta daqui. Ela se chama Opera Cores, a simetria através das operações. Nessa atividade, nós falamos um pouco sobre uma das harmonias de cor e a gente correlaciona elas com operações matemáticas. Agora vamos começar os nossos assuntos, certo? Primeiro vamos falar um pouco sobre a harmonia de cor, começando com o círculo cromático, que é este círculo que tem toda essa variedade de cores. E nós vamos estar trabalhando com ele hoje. Porém, ele desse jeito tem muitas cores e fica um pouco mais complicado de trabalharmos. Então, vamos escolher algumas cores em que cada pontinho desse é uma cor, certo? Vamos escolher algumas cores específicas para podermos trabalhar com ele de uma forma mais simplificada. Desse jeito. Ele assim está mais simplificado, porém representa o mesmo círculo cromático. Porém, desse jeito, temos as cores e elas estão variando os seus tons, indo do mais claro para o mais escuro e assim do escuro para o mais claro. Ainda estamos com um círculo cromático com muitas cores. Precisamos de um mais simples ainda para a gente poder trabalhar hoje, que será este aqui. Essa representação do círculo cromático é a mesma das outras duas que eu mostrei para vocês. Não tem nenhuma diferença, só que aqui está um círculo cromático mais simplificado, certo? A partir dele, nós vamos estudar sobre harmonias de cor e ver um pouco sobre saturação e brilho de cor. Eu quero saber de vocês que estão assistindo. Vocês sabem o que é a saturação de uma cor? Deixa eu ver se alguém sabe aqui. Então, a saturação de uma cor é a escala entre a cor matriz e o cinza. Deixa eu mostrar aqui para ficar mais claro para vocês. Aqui está a cor matriz. E da cor matriz, ela vai chegando no cinza, ficando mais opaca. Quanto mais perto do cinza, mais opaca ela está. Quanto mais perto da cor matriz, mais viva ela está. Dessa forma, uma cor que é menos saturada é uma cor que está mais perto desse cinza. É uma cor que tem uma tonalidade mais fechada, mais opaca. E agora, falando sobre o brilho, é a escala da cor até o branco, quando for mais claro, ou até o preto, quando for mais escuro. Nesse mesmo desenho, temos aqui a cor, ela indo em tons mais claros, chegando no branco, e a cor indo em tons mais escuros, chegando no preto. A gente consegue fazer uma representação da saturação e do brilho de uma cor com um plano cartesiano, para ficar mais simples, para a gente entender. Vocês lembram de um plano cartesiano?
é quando temos um eixo vertical e um eixo horizontal. No eixo vertical, vamos deixar o brilho da cor. Vai sair do preto, subindo até o branco. E no eixo horizontal, vamos ter a saturação da cor, que vai da cor até o tom do cinza. Dessa forma aqui. O preto vai clareando até chegar no branco. E aqui, na horizontal, temos a saturação da cor. Aqui nesse quadrado temos a cor por si só. Quanto mais ela aumenta seu brilho, mais perto do branco ela está. Quanto menos ela aumenta o brilho, ou seja, quanto mais ela diminui o brilho, mais perto do preto. E quanto mais ela anda no nosso eixo aqui, menos saturada ela fica. Vocês conseguiram entender? Agora, nós vamos passar para as harmonias de cor. Eu vou usar este círculo cromático, que tem mais tons apenas nessa harmonia de cor específica, certo? Essa daqui chamamos de monocromia. A monocromia tem uma cor com o prefixo mono, é um, cromia, cor. Então, é uma cor em vários tons diferentes. Dessa forma, temos que a monocromia é a harmonia mais fácil que temos e ela quase não apresenta contraste. Mas o que seria contraste? É a diferença entre as cores. Cores muito diferentes têm um contraste maior. Cores mais parecidas têm um contraste menor, certo? Ainda dentro da monocromia, temos algo chamado acromia. A é o prefixo para não, cromia de cor. Então, é como se fosse sem cor. É justamente quando temos imagens em preto e branco, em tons de preto, branco e cinza. Chamamos de acromia, que é um tipo específico da monocromia. Agora, vamos pensar no exemplo do dia a dia de vocês da monocromia. Eu vou hoje falar de exemplos de personagens que participam do nosso dia a dia. Vocês conhecem a Pantera Cor-de-Rosa? A Pantera Cor-de-Rosa é de um desenho antigo que tem aquele sonzinho. Taran, 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 taran. Essa pantera, ela é completamente rosa. E ela tem tonalidades diferentes em seu corpo de rosa. Ela é um exemplo claro de monocromia. Outro exemplo é o Mega Man. Alguém lembra dele? Ele é um personagem de um jogo que é completamente azul. Ele tem distintos tons de azul em seu corpo. Ele tem um canhão na mão, que é um azul mais escuro. Ele tem uma camisa, que é um azul mais claro. Tem um capacete, que também é um azul mais escuro. Esses dois personagens são exemplos de monocromia, certo? Agora eu vou falar sobre a harmonia por análogas. A harmonia por análogas acontece em cores que são vizinhas. Aqui a gente tem uma cor e essas duas aqui do lado são cores vizinhas a esse tom aqui de laranja. Essas cores estão na mesma distância com relação ao ângulo dessa cor. Este ângulo formado entre essas duas cores é o mesmo que entre essas duas cores. Na harmonia por análogas, ainda temos pouco contraste, porém, a gente consegue ter uma riqueza maior de cor, justo porque temos mais cores. Na monocromia, temos apenas uma. Na harmonia por análogas, temos no mínimo 3. Por que no mínimo? Porque podemos pegar mais cores também. Não tem problema nenhum, desde que respeitamos que o ângulo entre essas cores seja o mesmo. Aqui. Agora, quanto mais cores nós colocamos, mais difícil é de manter a harmonia. Porque não significa que as cores, por serem análogas, elas vão sempre estar em harmonia. Precisa-se ver o tom dela, ou seja, o brilho. Quanto mais brilho, mais viva ela tem, mais viva ela é. Quanto mais saturada, mais acesa ela é. Então tem que ver justamente a questão de tom e brilho para poder manter a harmonia das cores. Agora vamos pensar num exemplo. Vocês conhecem um desenho chamado Scooby-Doo? O Scooby-Doo tem uma personagem chamada Velma.
A Velma, toda a paleta de cor dela é uma paleta análoga. O cabelo dela é um tom marrom meio avermelhado, que é análogo à cor que tem na blusa dela, que é um laranja, que também é análogo à saia dela, que é um tom de vermelho alaranjado. A Velma todinha tem uma paleta de cores análogas. Vamos partir agora para a próxima harmonia de cor, que é as cores complementares. Cores complementares são as que estão completamente opostas no círculo cromático. Essas cores, elas têm o maior contraste possível, uma vez que estão completamente opostas. Nelas, nós temos muita dificuldade de manter a harmonia, justamente porque elas são tão diferentes. Porém, ainda conseguimos manter uma harmonia muito boa. Aqui vemos que elas têm, geralmente, uma cor mais fria e uma cor mais quente, o que gera destaque. É muito usado a harmonia por complementares para destacar algo. Imagina no mar completamente azul e tem uma estrela laranja por lá. Vai ser muito fácil de ver essa estrela porque ela é laranja e vai dar um destaque enorme, mesmo o mar sendo imenso e ela pequena. Agora vamos pensar em alguns personagens que têm essa harmonia. Ela é muito utilizada em duplas, quando queremos ter duplas que vão ficar muito na nossa memória, como por exemplo o Sonic e o Tails. Sonic é azul, completamente azul, e o Tails é laranja. Eles dois são uma dupla que é inesquecível, e a harmonia de cor deles é a por complementares, que é muito bonito de ver. Tem um tom entre os dois que fica harmonioso, que fica bonito ao nosso olhar. E agora pensando em outra dupla, que também é muito famosa, o Mario e o Luigi. A camiseta do Mario é vermelha e a do Luigi é verde. E vermelho e verde são cores complementares e estão em tons que são harmônicos entre si. E lembrando que as complementares têm destaque, o personagem principal do Mario é ele e não o Luigi. O Luigi é verde e o Mario é vermelho. Quem fica em maior destaque é o Mario. E o Luigi e o Mario são uma dupla muito conhecida e muito famosa. E o visual deles é muito atrativo para nós, justamente por usar essa harmonia de cor. Vamos continuando, falando agora das complementares divididas. Pensando nas complementares, temos aqui essa cor e essa são complementares. Ela está meio apagada para poder dar destaque às outras. Pelo seguinte, vamos fixar uma das cores e a outra nós vamos pegar análogas a ela, ou seja, cores vizinhas a elas, que estão próximas a essa cor aqui, que é complementar a esta. Nas complementares divididas, nós temos as mesmas características que as complementares, porém, temos uma riqueza de cor maior, justo que estamos trabalhando com 3 cores. Agora, podemos trabalhar também com a quarta cor, que seria essa aqui, complementar a esta? Podemos sim, não tem nenhum problema, desde que a gente consiga manter a harmonia entre essas cores. Agora vamos pensar num exemplo de complementar dividido. Vocês conhecem o Mutano? Ele é um personagem que é um super-herói de um desenho chamado Jovens Titãs. O Mutano tem em sua roupa um tom de verde, ou um tom de roxo, e o seu corpo um tom de verde, e o seu cabelo tem outro tom de verde. Essas 3 cores formam a harmonia de complementar dividido, que dá uma riqueza maior. Imagina se o Mutano fosse somente 2 cores, só 2 tons de cor, um roxo e um verde, com o cabelo e o corpo dele tendo o mesmo tom. Seria menos rico de cor. Então, usando as complementares divididas, temos um tom a mais, que seria no cabelo. Vamos agora falar sobre uma harmonia com 4 cores, que é quando pegamos 2 cores complementares, certo? E essas 2 cores complementares não vamos fixar nenhuma, diferente da harmonia de complementares divididos. Vamos pegar
as análogas a elas, ou seja, as cores que estão vizinhas a essas que são complementares, formando um retângulo. Agora, o que acontece se pegarmos 4 cores que estão equidistantes? Equidistante significa que elas estão na mesma distância. Formaremos um quadrado. E nós chamamos essa harmonia de quadrado harmônico. O quadrado harmônico é uma das harmonias mais difíceis para se ter, justamente porque essas cores não são análogas entre si. Aqui não é análogo a esse aqui diretamente, não é análogo a esse também, esse não é análogo a esse. Então temos 4 cores que não são análogas entre si, porém elas formam uma harmonia de cor muito conhecida e utilizada. Querem ver? Vocês conhecem Harry Potter? As 4 casas de Harry Potter têm suas cores distintas, porém cada uma das casas tem uma cor que se destaca mais. Temos uma que é vermelha, uma que é azul, uma que é amarela e a outra é verde. Essas 4 cores formam um quadrado harmônico, que é muito bonito de se ver e agradável pra gente. Outro exemplo dessa harmonia de cor é o próprio navegador que usamos todos os dias, o Google Chrome. O símbolo do Google Chrome também tem essas 4 cores. Agora que já acabamos essas outras harmonias, vamos falar da estrela da nossa noite, que é a tríade. Uma tríade é quando pegamos 3 cores equidistantes, ou seja, 3 cores que estão na mesma distância no círculo cromático. Aqui temos um triângulo equilátero, que é um triângulo em que todos os seus lados são iguais. Nessa nossa representação, apenas na nossa representação, certo? Que temos aqui 12 cores, que está de uma forma mais simples. Nessa representação, a distância entre cada uma das cores são 3 cores. Tem 3 cores aqui, 3 cores aqui embaixo e 3 cores aqui em cima. A tríade é uma harmonia em que nenhuma das 3 cores se destaca, justamente porque elas estão todas na mesma distância. Então, nenhuma fica se destacando mais que a outra, diferente das complementares. As tríades também apresentam um contraste muito grande, porque, olhando aqui, as cores são bem distintas. Porém, não são contrastes tão grandes assim, porque elas não são complementares entre si. E também é uma tríade muito difícil de fazer, justamente porque tem 3 cores. Porém, significa que apenas nesse tom que nós estamos vendo que funciona a tríade? Não significa. Quando vemos os outros tons das cores, ainda se mantém a tríade, porque ainda se mantém a equidistância. Este tom aqui mais escuro é equidistante a esse mais escuro e este aqui de cima mais escuro, certo? Agora que já aprendemos um pouco sobre a harmonia de cor, eu vou mudar aqui a câmera para mostrar a malha. Vocês lembram da malha? Ela foi feita na segunda-feira. Alguém aí tem a malha? Todo mundo com a malha na mão pra gente começar a fazer um desenho. Tá todo mundo com a malha? Deixa eu ver aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou virar aqui a câmera para mostrar a minha malha. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Desse jeito, dá para todo mundo ver a malha direitinho. O vídeo voltou? Teve aqui um probleminha com a internet, porque tá chovendo. Voltou pra vocês? Voltou? Ainda tá travando? Ok. Dia de chuva é assim mesmo.
Pronto, vamos continuando. Deixa eu vir mais pra perto, pra ver se fica mais nítido. Agora tá melhor? Deixa eu ajeitar aqui a luz pra direito mais. Agora tá bom pra vocês? Tá dando pra ver direitinho a malha? Pronto. Agora, vamos fazer o seguinte. Tendo que a divisão de 11 por 2 é 5 e sobra um número 1, vamos contar 5 linhas e somar mais um, que vai ser a nossa linha do meio. 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 6. Essa é a nossa linha do meio. Agora, vamos aqui com a régua. Eu vou alinhar. Vocês podem usar, se não tiverem régua, um cartão, podem usar uma capa de caderno, até mesmo uma folha dobrada, desde que tenham uma superfície que possam traçar uma linha reta. Aqui eu já dei destaque à minha linha do meio, que eu vou precisar disso para poder fazer a malha, ou o desenho na malha. Agora, eu vou usar o hidrocor para começar o desenho, porém vocês podem fazer de lápis, caneta ou um lápis de cor. Não tem problema, eu vou fazer de hidrocor para ficar mais claro para vocês verem, certo? Todo mundo já pegou a malha? Posso começar? Pronto, vou começar. Aqui eu vou contar este quadrado que está colado com a linha do meio e vou marcar neste vértice de cima. Do outro lado, no segundo quadrado, eu vou marcar no vértice de baixo. Vou pegar a régua, alinhar os dois pontos e traçar um segmento de reta, unindo esses dois pontos. Nós vamos construir hoje um desenho simétrico. Como ele é simétrico, tudo que vamos fazer do lado esquerdo, teremos que fazer do lado direito, porém de forma refletida, para que consigamos fazer o nosso desenho. Então, aqui, se nós marcamos neste ponto, vamos marcar do outro lado neste. E se marcamos aqui, vamos nesse outro. Vamos alinhar e traçar o segmento de reta, formando esse X. Continuando, a partir deste vértice solto, eu vou alinhar na linha que ele tá e vou traçar 6 quadrados para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, do outro lado, faremos a mesma coisa de forma refletida e simétrica. Traçando 6 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqui, vamos marcar este vértice. Agora, alinhando, vamos ligar estes dois vértices. E a mesma coisa do outro lado. Tá dando pra acompanhar direitinho? Eu tô falando muito rápido, tá ok? Vou continuar, tá bom? Aqui, deste vértice aqui, vamos contar 2 quadrados para a esquerda e 1 para baixo. Aqui, 2 quadrados e 1 para baixo. E vamos neste vértice menor, ou de baixo. Agora, vamos alinhar
esses 2 pontos e traçar a diagonal. Faremos o mesmo do outro lado. De forma simétrica e refletida. Deste vértice solto, vamos traçar 2 para a esquerda. Vou alinhar aqui. Vou alinhar esses 2 pontos e não vou tirar a régua daqui. Eu vou 2 quadrados para a esquerda. Eu vou fazer 2 quadrados para a direita aqui, para ficar simétrico. Agora, aqui, vamos na última linha da nossa malha, vamos alinhar. A partir desse vértice, vamos subir 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. E do outro lado, também, vamos alinhar e subir 4. Agora, vamos vir deste quadrado aqui, vamos para este vértice, traçando a sua diagonal desse quadrado menor. Desse quadrado de cima, vamos traçar a diagonal dele também. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou marcar aqui este vértice e ligar, traçando a diagonal. Marcando este outro vértice, vou traçar a outra diagonal. Agora, vamos alinhar novamente na última linha da nossa malha e traçar 3 quadrados para cima. 1, 2, 3. E do outro lado, alinhando e 3 quadrados para cima. Agora, nesse quadrado da ponta, vamos traçar sua diagonal também. Vou alinhar os 2 pontos e traçar a diagonal. Do outro lado, alinhar aqui e traçar. Vocês já conseguem saber o que estamos desenhando? Vou alinhar na última linha horizontal da nossa malha. E a partir desse vértice, vou traçar 2 quadrados para a direita. 1, 2. Não vou tirar a régua daqui e vou traçar os 2 quadrados para a esquerda. E agora, estes 2 vértices aqui, eu vou ligá-los, traçando a diagonal deste retângulo, formado por 2 quadrados. Traçar aqui a diagonal. E do outro lado, alinhar e traçar de forma simétrica e refletida. Agora, vocês já sabem o que estamos desenhando, né? Vamos agora fazer os últimos detalhes da nossa borboleta. Vou alinhar a régua na segunda linha vertical da nossa malha. Não vou traçar no primeiro quadrado. Eu vou para o segundo e, a partir dele, vou traçar 3 quadrados. 1, 2, 3. Não vou tirar a minha régua ainda e farei o mesmo embaixo. Não vou no último e vou subir 3 quadrados. 1, 2, 3. E agora, do outro lado, de forma simétrica, vamos descer 3. 1, 2, 3. E subir 3. 1, 2, 3. Vou alinhar 2 pontos
aqui destes vértices que estão soltos. Vou alinhá-los. A partir desse, vou traçar 2 quadrados para a direita. 1, 2. E 2 para a esquerda. 1, 2. Vou alinhar agora esses outros 2 que estão aqui soltos. Novamente, 2 para a direita e 2 para a esquerda, mantendo a simetria. Agora, vou alinhar nesta linha aqui desses 2 vértices soltos. Alinhando, a partir deste que sai em cima, vou traçar 2 quadrados para cima. 1, 2. E apenas 1 para baixo, neste vértice aqui. Fazer o mesmo do outro lado, de forma simétrica e refletida. 2 para cima e 1 para baixo. E agora, para terminarmos o desenho, vamos ligar os vértices soltos. Aqui, traçando a diagonal desse quadrado. Aqui, traçando a diagonal desse retângulo. E do outro lado, de forma simétrica, faremos o mesmo. Terminamos assim o desenho da nossa borboleta, que é um desenho completamente simétrico. Eu gostei muito dela, então eu vou colocar 2 olhinhos. Agora que temos a nossa borboleta, vamos dividi-la em áreas, porque aqui é só a nossa primeira parte da nossa atividade. Essa parte do corpo da borboleta, eu vou chamá-la de A. Marquem aí no caderno de vocês, a letra A é esta área aqui da borboleta. A região de fora aqui da asa da borboleta, vou chamá-la de B. É a região de fora. Essas 2 regiões aqui de dentro não estão na região B, certo? É só essa parte externa. Deste lado, a parte externa da asa da nossa borboleta, eu vou chamar de C. E as áreas de dentro, vou chamar de D. E F e G. Certo? Ficaremos com ela com essas regiões marcadas. Por que precisamos delas marcadas? Porque agora eu vou mostrar para vocês, vou deixar o nosso desenho um pouco de lado para mostrar para vocês, primeiramente, este círculo cromático. Ele foi feito com as cores do estojo de lápis de cor de 12 cores. Aqui estão as 12 cores. No estojo de lápis de cor, não vem este tom aqui. Porém, eu consegui fazê-lo misturando o amarelo com este tom de laranja. E aqui formamos este tom, fechando o nosso círculo cromático de cores da caixa do lápis de cor. Ele será muito necessário na hora de nós pintarmos a borboleta. Por quê? Temos aqui uma atividade. Eu vou deixar aqui inclinado para dar para vocês verem. Nessa atividade, terão 3 questões que vocês precisarão responder para poder pintar a borboleta. Certo? A primeira questão. Uma representação de cores no círculo cromático das cores de lápis de cor, que eu mostrei agora para vocês, é vermelho, amarelo e azul. Agora, escolha uma representação de outra tríade. Está grifado, porque é importante de lembrar que é outra tríade.
de cores para pintar o seu desenho. Então, a nossa borboleta será pintada com uma tríade de cores formada pelos lápis de cor aqui nesse círculo cromático. Não vale escolher a tríade vermelho, amarelo e azul. Ou seja, vocês têm que achar outra tríade de cor, não essa que nós citamos aqui. Quais cores você escolheu? Quando você escolher as suas 3 cores, você escreve o nome delas em cor 1, cor 2 e cor 3. Depois que fizer isso, vamos para a segunda parte. Para pintar o desenho, primeiro você deverá encontrar o resultado da operação correspondente. Aqui está grifado que é o mais importante, que você primeiro resolve as operações das regiões. Lembram que a gente dividiu a borboleta em regiões? Em que o corpo é a região A parte externa da asa é a região B, a parte externa da outra asa é a região C e os detalhes D, E, F e G. Cada uma das regiões tem uma operação, que é aí que vamos fazer a adaptação da nossa atividade do Opera Cores, a simetria através das operações. Vocês resolvem e depois que resolverem as operações, vocês terão os resultados. E agora, partimos para a terceira etapa. Pinte o seu desenho conforme indicado abaixo. A região cujo resultado é menor que 10, pinte com a cor 1. A cor 1 que você colocou na primeira questão. A região cujo resultado é maior que 10 e menor que 25, pinte com a cor 2. E a região cujo resultado é maior que 25, pinte com a cor 3. Depois de resolver essas 3 questões, pegaremos a nossa borboleta e poderemos pintá-la de acordo com como está indicado na terceira questão. Todas essas imagens irão ficar no Instagram do projeto, certo? Estou mostrando para vocês as questões também estarão no Instagram do projeto. Quem está aqui porque os professores escreveram, os professores também irão entregar para vocês as questões, certo? E os círculos cromáticos das cores de lápis de cor também ficarão disponíveis no Instagram do projeto, certo? Depois de pintar a nossa borboleta, ela estará... Aqui é como eu pintei, porém eu não usei tríade de cor. Eu pintei com outras formas de harmonia de cor. Deste lado aqui, temos que vermelho e verde são cores complementares. Essas deixam o vermelho com um destaque muito grande. É o que falamos sobre o Luigi e o Mário. Aqui o vermelho está num grande destaque. Além disso, esse verde é análogo a este azul e este azul é análogo a esse roxo. Ou seja, esse verde é vizinho do azul e o azul é vizinho do roxo. Então as cores aqui estão em uma harmonia de cor. O verde da asa está em outra harmonia de cor com o vermelho. E o vermelho é análogo aqui ao rosa. O vermelho também é análogo ao laranja e o laranja é análogo ao amarelo. Ou seja, essas cores aqui são todas vizinhas. Conseguem ver a diferença quando temos cores que são complementares e cores que são análogas? Aqui a gente tem um contraste muito menor, uma diferença de cor muito menor do que aqui, que tem uma diferença muito maior. Neste exemplo de baixo, temos que o verde é análogo ao amarelo, este verde é análogo a este verde também, que também é análogo a este, e esse verde é análogo ao azul, este amarelo é análogo ao laranja, e o laranja é análogo ao vermelho. Aqui temos cores que elas são análogas entre si.
em que vamos ter distâncias maiores, com certeza. Porque este é vizinho deste, que é vizinho deste, que é vizinho deste. Agora que vocês viram exemplos delas pintadas, depois que vocês fizerem o desenho completo e pintarem, fica bem mais fácil de fazer um desenho simétrico. E essa borboleta pode ter outros modelos respeitando a simetria. Dessa forma. Aqui os dois desenhos estão feitos completamente em lápis, mostrando para vocês que dá para fazer o desenho todo de lápis, porém temos que destacar aqui as laterais da borboleta. Vocês conseguem ver o desenho da borboleta bem nítido, mesmo que a malha e ela sejam feitas do mesmo material. Aqui eu escrevi vermelho e aqui eu escrevi azul, por quê? Pode ter gente que não tem os lápis de cor. E não vai deixar de fazer porque não tem o lápis de cor. Só precisa colocar o nome da cor que você iria utilizar nessa área. Também pode utilizar caneta colorida ou hidrocor, não tem problema nenhum. Desde que você siga as instruções que estão nas 3 questões que eu mostrei para vocês. Agora, depois que vocês terminarem tudo isso, eu vou lançar um desafio para vocês. Vocês conseguem? Eu vou colocar aqui uma folha por baixo dessa folha para ficar mais nítido o que está desenhado. Aqui temos a mesma malha de 10 quadrados por 10 quadrados e tem metade de um desenho desenhado nela. Eu quero saber se vocês conseguem resolver este desafio, que é completar o desenho de forma simétrica. Não precisa correr para desenhar esse desenho. Ele também estará disponível no Instagram do projeto para vocês fazerem direitinho, certo? Agora que já vimos os desafios, o desenho da borboleta, eu vou mudar aqui a câmera para falar com vocês diretamente. Então, tá lançado aí a atividade para vocês responderem e depois que resolverem as questões, vão pintar a borboleta. Quem está aqui porque o professor escreveu no projeto, o professor vai mandar para vocês as questões. Vocês respondem, tiram foto e mandam para ele, que assim a gente vai poder ver. Quem está aqui por conta própria e quer também fazer o desenho e aprender junto conosco, pode mandar no direct do projeto, que não tem problema nenhum. Tanto o desafio quanto o desenho da borboleta pintado, certo? Eu espero que vocês tenham gostado bastante da live, ok? E eu vou encerrando por aqui. Tchau, tchau, pessoal!